Muito bem-vindos novamente à Praça da Fundação, diretamente da Feira do Livro de Lisboa. O que nos traz cá de novo é mais um lançamento da Fundação Francisco Manuel dos Santos, desta vez de mais um retrato sobre os Salatinas. Vamos saber quem são os Salatinas. São 2.000 a 3.000 pessoas que, nos anos 40 a 60, foram forçados a retirar-se da Alta de Coimbra para que nascesse ali a cidade universitária. Vamos saber toda esta história, tal como ela foi contada neste livro de reportagem, que tem como subtítulo Coimbra da Saudade, por Rafael Vieira. Vão estar connosco, estão connosco, aliás, e aceitaram o nosso convite, muito obrigada, a arquiteta Margarida Relvão Calmeiro e o advogado José Miguel Júdice. Vou começar por si, José Miguel, porque entre os 5 e os 17 anos viveu precisamente nesta Alta de Coimbra e também porque acabou por sair pela Fundação um outro retrato que se chama A Água das Lágrimas, que tem a ver com a Quinta das Lágrimas, por cujo presente é responsável José Miguel Júdice também. Eu não sou o autor do livro. Não é o autor do livro. O autor do livro é Cristina Castelo Branco, que foi responsável pela reabilitação dos jardins da Quinta das Lágrimas. É outra proposta que fica no início desta conversa sobre os Salatinas. José Miguel, comece por si, porque precisamente as suas memórias de infância e de adolescência têm a ver com este local preciso de onde foram expulsos os Salatinas. Vamos conversar sobre este primeiro, dar-nos uma ideia do que era este espaço. Situar-me, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, não apenas porque o livro merece a viagem, mesmo um dia de muito calor, mas sobretudo porque isto me obrigou a andar 50 e tal anos para trás e reviver as minhas memórias de miúdo e de adolescente. Realmente eu vivi numa coisa chamada Largo da Matemática, que quem conhece Coimbra sabe que é um pequeníssimo beco em frente de uma república, ao fim da Rua da Matemática. E, portanto, na zona da Alta, que não foi destruída para dar lugar à expansão da universidade. Quando eu cheguei ali, muito pequenino, creio que já praticamente todas as pessoas que viviam na zona que foi destruída para fazer a expansão. Foi destruída ou devastada é talvez uma coisa... Já conversamos com o arquiteto o que é que isto axiológica. Vamos pôr, estava eu a dizer. Portanto, os meus amigos da escola primária eram, digamos, todos eles, como eu, iguais aos que viviam 10 anos antes com a nossa idade. Para lhe dar apenas uma ideia a todos, na minha escola primária da Sé Velha, de todos os meus colegas, só 3 é que continuaram a estudar. 2 que foram para o liceu, eu e o filho do médico, 1 que foi para a escola comercial e todos os outros foram trabalhar ao fim da 4ª classe. Era a zona mais pobre, mais degradada da cidade, mas uma das coisas que eu percebo, melhor talvez do que muitos outros, é o que perpassa de uma forma muito correta por este livro, que é as pessoas estarem profundamente divididas. Isto é, eu diria a frase, mudar para melhor não mata saudades. E, de facto, o livro tem isso. Por exemplo, foram para o bairro de Celas e diziam, do bairro de Celas não se vê a torre. Era algo de muito importante. Viemos para aqui desterrados, mas na página à frente, mas as casas têm melhores condições. Na Alta havia de tudo, mas as pessoas, será que foram para pior? Portanto, este livro é claramente o que acontece quando alguém é retirada, sem vontade disso, do território onde estavam as suas raízes, por muito que vá para um sítio onde possa vir a ter melhores condições, não fica feliz. Ou pelo menos, muitas vezes, fica infeliz. Ou pelo menos, tem saudades, que são mais fortes do que tudo o que se possa dizer quanto à qualidade. E, portanto, eu lembro-me, jogávamos futebol na rua, a maior parte dos meus colegas, alguns deles iam até descalços para as aulas, fora do inverno, viviam em condições subhumanas, muitos deles, mas dali saíram pessoas que fizeram cursos superiores,
com uma enorme... Lembro de um grande amigo meu, que o pai era sapateiro, que era o senhor Sardinha, as pessoas mais velhas de Coimbra saberão quem é. Vivia um pai, duas filhas e um filho e a mãe, numa rua do Loureiro, havia uma portada grande e depois por trás um quarto sem janelas. E naquele pequeno espaço moravam estas 5 pessoas, ele trabalhava, era lá que se comia, era ali que conviviam. As condições eram verdadeiramente subhumanas. Mas de facto havia uma alegria de viver na rua que eu guardo com uma enorme saudade. E não é por acaso que agora fui parar à ajuda, que é assim a coisa que eu acho que está mais parecida de uma cidade antiga. E havia um espírito de comunidade, isso encontrou, não é? Pois, os miúdos vivíamos na rua, portanto os pais tinham um cuidado vago em relação... A minha casa tinha um jardinzinho, era daquelas casas na zona em que havia jardins suspensos, que servia para jogar futebol, onde a minha irmã, que era mais nova que eu, 3 anos, também jogava, e a quem todos chamavam a Maria Rapaz, porque jogava futebol com os rapazes. Portanto, os nomes dos meus amigos, dos meus colegas, alguns deles pareciam saídos de um livro como a Crónica dos Bons Malandros, gente maravilhosa, amigos que guardei para a vida, muitos deles depois a vida levou-nos para outros lados, mas tenho uma saudade infinita desse tempo e dessas vivências que tivemos. Rafael, eu não sei o que é que te fez, é a pergunta sacramental, o que é que te fez escrever sobre os Salatinas, mas no início, quando eu disse devastada, foi de propósito. Depois, a Margarida pode dizer quanto da arquitetura é que é feito também das pessoas e daquilo que é a cultura que envolve um espaço, não é? Um local. O que é que te fez escrever sobre estes Salatinas, sobre estas pessoas que ficaram, no fundo, debaixo daquilo que é também a tradição de ligar Coimbra à universidade e de todo o peso que isso tem, não é? Sendo natural de Coimbra e tendo estudado lá, eu já sabia que tinha havido esta alteração, esta construção para a construção da alta universitária. E sempre me questionei também mais tarde, e depois há um percurso que eu falo no livro, que saio de Coimbra, e ao regressar, ao reencontrar com as memórias da minha avó, eu coloquei-me novamente essa pergunta. O que existia ali tinha pessoas, que é uma questão que ecoou em mim e que nunca a vi verbalizada na cidade. Nunca vi essa pergunta ser colocada. E achei que, de facto, faltava dar as vozes a essas pessoas. Porque se havia um edificado, esse edificado tinha pessoas que ali viviam. Havia cidade. E essa cidade desapareceu. Portanto, fui procurar, inicialmente fiz uma reportagem para a Coimbra Coletiva, que era um meio noticioso de Coimbra, mas achei que aquilo que encontrei precisava de mais respostas e foi aí que caminhei para o livro. Propus à Fundação e agradeço porque foi muito bem acolhido e permitiu que eu fizesse esta investigação mais próxima. Permitiu que eu fosse à procura das pessoas que traçasse essa história que é um pouco minha também, porque a minha avó, aliás, o meu bisavô era da Rua dos Coutinhos. E era o filho de Tricana com estudante, que é uma coisa muito associada à mitologia Coimbra, é muito próprio. Tenho muitos amigos que... Mas rara, apesar de tudo. Queres explicar o que é uma tricana? Nem, Tricana é uma mulher do povo de Coimbra. Há também associado ao folclore de Aveiro, portanto, também existe a Tricana de Aveiro, mas, e não se pode dizer isto em Coimbra, que as pessoas ficam chateadíssimas, aborrecidas com ver uma Tricana fora da cidade, mas é uma mulher do povo, basicamente. Ou seja, em termos de terminologia Coimbra, acaba por coincidir também com uma futrica, porque é uma não estudante. E esta Portanto, tricana... era uma tricana futrica. Sim. E a tricana era o alvo do amor dos estudantes. Pronto, vinham de fora, estavam, enfim, fora de qualquer norma que fosse expectável num contexto familiar. Pronto, e estavam soltos para divagar pela cidade. E a sua própria boémia. Entravam em conflito com os futricas, portanto, os salatinas, pelo amor das tricanas. E havia muitas paixões. Aliás, se formos rever o filme da Amália, As Capas Negras, que foi filmado numa república que foi ela própria obrigada a sair pelas demolições, arrasto de parta. Foram obrigados a sair em 46. Mudaram sim, para a Rua da Matemática, precisamente. Em 49 foram para lá, para aquele sítio onde estão até hoje. E nesse filme vê-se precisamente isso. A Amália era uma tricana e tinha o amor nela, creio que correu bem, a personagem da Amália. Sim, a personagem, claro.
Pronto, mas isso era evidência de um arquétipo próprio de Coimbra, que era a tricana e o amor do estudante, e era muito normal. E Não dura mais que uma hora. Como? Não dura mais que uma hora. É verdade. Dizia Era a canção. e há casos, pessoas que eu encontrei na minha pesquisa com jornalística, que tinham 3 filhos, 4, com o mesmo estudante, que o estudante depois terminava os estudos, ia embora, ficava a pessoa, a tricana, para se orientar, para criar aquelas crianças. E acontecia, isso é muito normal. Tenho muitos amigos que têm ascendência que é assim também que aconteceu, que com vários relacionamentos. Eu não resisto a pedir-te já que contes aquilo que é um dado, uma especulação talvez polémica, que é o facto de Coimbra muito provavelmente não vir dos estudantes, mas sim dos barbeiros. É uma história que dá água pelas barbas, não é? Porque provavelmente eram os barbeiros salatinas, ou foram os três barbeiros, eram os 3 barbeiros? Sim, sim. 3 barbeiros salatinas que começaram a cantar e que influenciaram a tocar e que influenciaram depois o que viria a ser o fado de Coimbra. Queres explicar? Sim, eu não sou musicólogo, mas tenho o respaldo de ter falado com uma pessoa que ele gosta de se chamar o cultor da canção de Coimbra, que é o Jorge Escravo, que é uma pessoa super sabedora e escreve continuamente ensaios sobre a canção de Coimbra. Ele chama-lhe canção de Coimbra, ele engloba nisso. Dentro da canção de Coimbra há o fado de Coimbra, que por si só também é património mundial, porque está associado como característica cultural, manifestação cultural da universidade. Ou seja, é património mundial não imaterial, não pelo fado, que nós pensamos sempre de Lisboa, podia englobar também o de Coimbra, mas está pela Universidade de Coimbra. E ele defende que a música popular é que deu, sobretudo, origem à canção que é associada aos estudantes, atualmente. E os barbeiros surgem aí porque eram escolas de fado, era onde se aprendia a tocar guitarra. Quando não cortavam cabelo, tocavam a guitarra, tocavam o violão, como o Zé Trega, onde tocava o violão, ou o Flávio Rodrigues da Silva, que era comparado, em termos de erudição, era comparado ao Artur Paredes, que é bastante conhecido a nível nacional, o Flávio não tanto, infelizmente, que merece um trabalho de recuperação, sobretudo nesse sentido, porque compunha, tocava com a erudição. O Jorge Escravo, ele não se importa que eu use uma frase que ele diz que Carlos é o filho, o Artur Paredes tinha uma forma de tocar mais áspera e que o Flávio é que tocava realmente Coimbra, que era mais aveludado. Isto é o Jorge Escravo que diz, eu emprestei as palavras, ele não se vai importar. E aí está. Eram uns barbarias que serviam de escola para os estudantes aprenderem. E há muitos que passavam por ali, que aprendiam a tocar, que depois extravasavam para as serenatas corimbãs, para as serenatas boêmias, enfim. Era esse foco de aprendizagem. Margarida, agora consigo. Coimbra é um palimpsesto urbano, não é? Como fala, aliás, o Rafael põe muito apresenta Coimbra assim logo de início. Começamos por esta questão, que é o que é aquele local, aquele espaço, que era o espaço dos Salatinas e que depois passa a ser o espaço idealizado e que Salazar imagina como o espaço da expansão da universidade e que durante bastante tempo vai estar em demolição e em construção. Porquê ali e o que é que se vai passar e porquê esta expulsão daquelas pessoas dali? Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar aqui. É realmente um gosto estar aqui e ter acompanhado este livro. Relativamente à Coimbra e à história de Coimbra, ao palimpsesto que se construiu naquela que é a colina fundacional da cidade e aí também o simbolismo que aquela colina tem e que aquele espaço tem. Ao longo do tempo, a fixação da cidade e a importância da cidade tem muito a ver com aquela colina, com aquele ponto estratégico entre o norte e o sul, entre o atravessamento, no ponto mais fácil, o atravessamento do rio, daí a escolha dos romanos para a fixação da Aemínio e para o desenvolvimento da Aemínio precisamente na colina
que depois foi apropriada ao longo dos séculos por romanos, muçulmanos e depois pelo período cristão, a transformação daquilo que é o Paço das Escolas, onde se vai fixar a universidade quando há a fixação definitiva da universidade na cidade de Coimbra. E a partir daqui há um desígnio para a cidade que se torna a cidade de Coimbra até o século XX. Portanto, é a única cidade, sede da Universidade Portuguesa, da Universidade de todo o Império Português, é a cidade de Coimbra. E daí também a sua importância em estratégia e o seu simbolismo na estratégia nacional. Quando a Universidade precisa de se crescer, afirmar aquilo que são os seus novos estudos, as novas faculdades, fomentar o que é a evolução do ensino universitário que se assiste também no resto da Europa, há uma necessidade de criar novas escolas, de criar novos espaços. E a opção vai ser por manter a colina fundacional, por manter este simbolismo e esta importância daquilo que é a alta universitária. Ainda que a alta universitária estivesse mesclada com o que é o bairro Alto e o que é o bairro Salatina. Mas era o espaço onde estava o Paço das Escolas, onde estava a sede da universidade. Há um conjunto de estudos na altura, a partir da década de 30 há vários estudos que vão apontar qual seria a melhor solução e a escolha vai ser sempre por manter na alta, também pela própria universidade, é isso que pretende. Há planos menos destrutivos, digamos, menos transformadores daquilo que é a alta. O primeiro plano de Luís Benavente e com o arquiteto Raulino é mais conservador, vai apropriar-se de um conjunto de grandes edifícios que já existiam e transformá-los, mas vai ter uma demolição mais reduzida, diria. O plano do Coutinho Telmo vai construir uma acrópole nova, uma acrópole universitária. Um pouco também a imagem do que tinha sido a cidade universitária de Lisboa vai mostrar que se pode criar uma nova cidade do saber, com uma imagem muito marcante, com uma arquitetura muito marcante, que vai simbolizar aquilo que é a nova universidade, imagem do Estado também. Portanto, aí a necessidade de reconverter toda a colina. As demolições vão ser uma consequência necessária desta transformação. Há um conjunto de novas ruas a abrir, há um conjunto de novos edifícios de grandes dimensões, que são as novas faculdades, que vão ser implantados e os salatinas vão ser realojados nos bairros que estão a ser construídos, nos bairros sociais que a Câmara está a construir também, e não só pela demolição da alta, mas pela própria necessidade que a cidade sentia de ter habitação social e a custos que fossem possíveis para a classe trabalhadora e, portanto, aí há um conjunto de bairros a serem construídos, 6 na realidade, e vão ser esses bairros que vão ser utilizados para realojar os desalojados da alta, que vão transpor para estes bairros precisamente aquilo que são as suas memórias, as suas práticas e até os espaços que tinham na alta. E daí o livro é muito interessante nesse sentido, porque nos conta precisamente esta transposição das memórias e das práticas do que são as fogueiras, por exemplo, que passam do bairro Alto para os novos bairros, para Celas, ou a transposição, e hoje se formos ao bairro de Celas conseguimos perceber que o centro do bairro de Celas tem uma estátua de São João Evangelista, que veio precisamente de um dos colégios demolidos na Alta Universitária e que simboliza e marca aquilo que é a relação daquele bairro com os espaços que foram demolidos. Portanto, ou seja, há aqui também uma tentativa de manter até o que são imagens, o que é a toponímia dos lugares e, portanto, as próprias ruas do novo bairro vão replicar as ruas perdidas na Alta
e portanto temos a Rua Larga no bairro de Celas. Uma herança nostálgica, não é? Uma transposição Uma nostálgica. transposição, exato, ou seja, de larga tem pouco, ainda é a rua mais larga do bairro, mas não é comparável com a Rua Larga que existia na Alta, ou que existe na Alta. Mas, ou seja, há esta tentativa de transpor o que são as imagens e o que são as memórias e as práticas que as pessoas tinham e que levam consigo para os novos espaços que estão a ganhar nova vida. E, portanto, essa parte também é muito interessante, e é muito interessante no livro retratar-nos estas memórias e este prolongar das memórias nos outros bairros. Aliás, os títulos de cada capítulo do livro são significativos neste sentido, não é? Portanto, fazem-nos um deles pergunta-nos o que faz um bairro, não é? Portanto, ou seja, esta questão do que é que constitui a essência de um bairro. E, por outro lado, há que são as pequenas altas, que mostra aquilo que são as altas que vão ser transpostas para o bairro de Celas e para o Fonte do Castanheiro, que tem precisamente a ver com as práticas e o que são os eventos festivos e a forma como as pessoas se relacionavam com o espaço e que vão replicar nos novos bairros. José Miguel, o que é que faz a cidade de Coimbra? Ou seja, se imaginássemos tal como as casas se podem comparar à cabeça das pessoas, como se arrumam as casas, arrumam-se as cabeças das pessoas que lá vivem. Para si, que é responsável pela Quinta das Lágrimas, que é outro registro diferente. Que era cultural e geográfica e arquitetónica e urbanisticamente fora da cidade. Exatamente. Dizia-se que vamos à cidade. Portanto, era outra coisa. A cidade terminava no rio. A praxe terminava no meio do rio. Daí para a frente já não havia praxe. Era o Japão. Mas deixe-me responder essa pergunta falando de outra coisa antes. Ora bem, há aqui uma questão, um dos grandes problemas da interpretação e da análise urbanística e arquitetónica é o risco do anacronismo. Isto é, aliás, o livro toca numa forma, diz a certa altura, o Estado Novo achava que estava a modernizar. Não achava que estava, isto é, o que é que se passa? Coincidiu com o Estado Novo um período da entrada em Portugal do chamado arquitetura modernista. Eu costumo dizer, provocando os meus amigos arquitetos, portanto não se sinto ofendida, que os arquitetos o que mais adoram são os ditadores. Porquê? Porque os ditadores podem fazer o que eles querem sem se preocuparem com o que pensam as pessoas. Porquê é que eu digo isto? Porque eu conheci, ainda é vivo, um homem que talvez valesse a pena falarem com ele, se ainda estiver com vontade e capacidade, que é o arquiteto Martins Barata. O arquiteto Martins Barata, que é um grande intelectual, um homem com uma cultura imensa, esteve envolvido no projeto. E contou uma história deliciosa, que ele foi protagonista. Ele fazia parte, provavelmente, da equipa do Coutinel, isso eu não sei. E o que é facto é que, a certa altura, queriam demolir uma parte substancial, que ainda ficou, do hospital. Era para demolir. Ora bem, e ele escreveu ao Salazar, foi para lá, arranjou maneira de ser recebido pelo Salazar e foi defender, com unhas e dentes, a necessidade de não se demolir. E o Salazar concordou e não foi demolido. O que era o modernismo a este nível? O modernismo olhava para este tipo de casas, para este tipo de tecido ainda medieval, como algo que vem do tempo das cavernas. Sem higiene, sem esquadria, sem limpeza, sem monumentalidade. Portanto, juntou-se um projeto modernista, o Coutinelli era um modernista, com um ditador e com os professores universitários que não queriam sair dali. E aliás, o Salazar chegou a dizer, ou a escrever, se eu não sei, que por ele podia ser no outro lado, mas a universidade é que não queria. Aliás, é um caso muito semelhante. O técnico tinha a possibilidade de fazer um magnífico campus em Oeiras. Recusaram e quiseram manter-se onde estão, construindo dois edifícios, que é um pavor arquitetónico e urbanístico, porque precisavam de se expandir. É a mesma cultura. Portanto, naquele tempo, as pessoas achavam, e provavelmente as pessoas de Coimbra, e provavelmente até as pessoas que lá moravam, que saírem daquilo para umas casas como as ruazinhas e não sei o quê, era progresso, era melhor,
Agora, vinha a nostalgia. Ora bem, porquê é que eu digo isto? Porque, de facto, eu não senti, portanto, eu vivi em Coimbra a partir dos 55, tinha 5 anos, provavelmente não conseguia sentir mesmo que isto fosse verdade. Mas nunca vi ninguém, aliás, foi você que disse, nunca vi ninguém em Coimbra a dizer que pena a Alta não ficar como a Alta onde eu vivi, que assim ainda lá está. Porque as pessoas achavam, a começar porque lá viviam, que era horrível viver ali. O senhor Sardinha, seguramente, se tivesse ficado na zona dos Salatinas, teria ido para uma casa muito melhor, tinha um quarto para a filha, um quarto para o filho, fazia o seu comércio e havia uma sala para jantar, e ali não era, ele não conseguia viver melhor que aquilo. E ainda assim deu estudos aos filhos todos, atenção. Portanto, nós temos de olhar para isto, e o que é fascinante neste livro, e o que é fascinante neste tipo de situações, é esta divisão psicológica interna. Eu quero, mas eu não quero. Eu talvez tenha ido para melhor, mas tenho saudades do sítio onde estava antes. O que eu poderia dizer é que, sem se falar assim, porque não era assim que se dizia, o património imaterial da Alta foi com as pessoas. O património material desapareceu. E repare, há um caso muito engraçado de Lisboa, que eu sei, porque me foi contado pelo José Augusto de França e pelo meu sogro, que era um grande amigo dele. A certa altura, os arquitetos modernistas queriam rasgar 2 grandes avenidas, uma delas que era a continuação da Rua Castilho e a outra que ia rasgar o Bairro Alto, destruindo todo o tecido urbano para criar uma cidade modernista. O meu sogro, que era arquiteto, professor e urbanista, era muito amigo de José Augusto de França. E perguntou ao Presidente da Câmara, que era o França Borges, estamos nos anos 60, se ele não se importava de ter uma reunião com o José Augusto de França, que vivia em França. E o José Augusto de França foi falar com o França Borges e explicou-lhe o que ia ser feita, a destruição de património, o horror que aquilo era. E o França Borges, Presidente da Câmara de uma ditadura, disse, foi o meu sogro que contou, já não se faz. Quer dizer, já não se faz porque ele foi convencido pelo França. E o que isto não termina aqui. Ele disse, professor, então o senhor não é capaz de ver aí em Lisboa outros sítios que sejam mais ou menos assim e que seja melhor preservar? A ajuda e a parte de baixo daqueles prédios grandes na fronteira de Belém, onde eu moro, não foi destruída para fazer prédios todos iguais, com ruas onde se põem os carros, por causa de terem sido classificados de alguma forma pelo desenho de José Augusto de França. Portanto, repare, a ideia de destruir aquelas casas velhas que ninguém queria, hoje em dia valem fortunas. Os turistas, o alojamento local. Mas eu sou de um tempo onde não havia nenhum lisboeta que quisesse viver, nem que lhe oferecessem as casas na colina sagrada, daqui a colina sagrada, que nós chamamos a colina de Coimbra, junto ao castelo, que não queriam sequer viver na Baixa. Depois, quando os turistas perceberam e os investidores começaram a comprar, houve uma nostalgia, houve uma saudade, houve uma ideia, fomos expulsos. Mas ninguém pensava que ali fosse melhor do que viver para os sítios onde foram. Com uma diferença, é que apesar de tudo, o Salazar fez bairros sociais para estas pessoas. A saída das pessoas da Alta e da Baixa, não creio que tenham sido feitos bairros sociais. Creio que a Margarida queria responder, queria intervir. A questão da destruição é anterior. No século XIX nós começamos com as questões da salubrização do espaço. Mas eu estou a falar da cidade universitária, foi o modernismo. Sim. Mas há uma frase belíssima, acho eu, do Camilo Castelo Branco, que diz precisamente o progresso é barrigudo, não cabe em ruas estreitas. E é muito esta ideia de que é preciso alargar ruas, é preciso abrir novas avenidas. É o sítio, o Haussmann em Paris. Exato, o Haussmann arrasou toda a Paris antiga. E, portanto, é este o ideal que temos ainda quando estamos a fazer e a construir a nova cidade universitária de Coimbra. Há uma ideia de que o progresso, de que a modernidade vai transformar aquele espaço. E, efetivamente, eu, quando há pouco falávamos aqui com o Rafael, eu dizia-lhe que, por um lado, e esta ideia de que há uma perda de um espaço e uma perda forçada de um espaço
de uma deslocação das pessoas que levam a sua identidade, por um lado vai reforçar esta mesma identidade, porque eu diria que os chibatas, que também são retratados no livro... Quem são os Nunca tinha ouvido chibatas? falar de Quem são os chibatas. Eu também não. Margarida? Os chibatas são os que não são salatinas, portanto não vivem na alta, vivem na parte mais baixa da alta, da colina da alta, na transição para a baixa, porque os da baixa também já não são chibatas, portanto é um outro bairro, uma zona de outro bairro, e há uma rivalidade entre bairros. E eu diria que, e também sou de Coimbra, que em Coimbra ninguém saberá quem são os chibatas e os salatinas ainda vão ouvindo. Ou seja, se houve uma deslocação forçada dos salatinas e, ao mesmo tempo, um reforço desta identidade, porque há um sentimento de perda e há uma vontade de perpetuar aquilo que identificam como identidade, e há o sentimento do bairro que se mantém e que vem muito bem retratado no livro, a ideia de uma interajuda e de uma tentativa de manter os laços que existiam na alta, ou de criar outros laços com as pessoas que também estão na mesma situação. Eu diria que quem fica no resto da alta, os chibatas que ficam, vão abandonar o espaço, como em todas as cidades. Coimbra sofreu um abandono crescente das zonas antigas em detrimento das novas zonas de fácil acessibilidade, de melhores edifícios, de mais conforto e mais qualidade em termos dos próprios edifícios. Mais salubridade? Mais salubridade também, sem dúvida, e portanto também sofreu este processo. E eu diria que esse processo, como dizia, não foi acompanhado de um deslocar para bairros sociais, foi um deslocar mais fragmentado, mais para outras zonas da cidade, perdendo-se o que são laços, perdendo-se o que são esta identidade. Portanto, eu diria que este processo forçado acabou por reforçar uma identidade que, se tivesse permanecido, se calhar não teria. Mas aqui é um pouco a ideia de que foi precisa a ameaça para que se preservasse, porque é um bocadinho controverso. Eu não acho isso, não quero lá ver. Há aqui, todos nós somos um bocadinho esquizofrénicos. Todos nós queremos e não queremos, gostamos e não gostamos, preferimos e não preferimos. Nós estamos divididos. Podemos dizer hesitante. Está bem. Portanto, é perfeitamente compreensível e natural. Portanto, isso é uma realidade. Agora, há aqui um ponto importante, que a arquiteta estava a analisar, e eu acho que é muito interessante, é que, é verdade, o modernismo foi antecipado pela política dos grandes urbanismos do final do século XIX na França, que se traduzia para cá. A França, a Paris que nós conhecemos, não tem nada praticamente a ver, porque arrasaram tudo, com a cidade que existia antes do Haussmann. E o Homem dos Jardins, agora não me lembro o nome. Portanto, o ponto aqui é que o que aconteceu foi uma inevitabilidade feita com a falta de cautela, feita com a falta de... Eu sou muito contra a arquitetura modernista, odeio, acho péssima, acho feíssima. Que não é assim que... Se eu dizia isto ao meu sogro zangava-se comigo. Ainda não disse o nome do seu sogro. Do meu sogro, Duarte Castelo Branco. E, portanto, foi o homem que fez o plano de urbanização do Porto e tal. Ora bem, portanto, o modernismo é uma coisa ascética, é uma coisa limpa, branca, sem decoração, sem as coisas que fazem as culturas e as memórias. Porque o que eles querem é criar uma ruptura histórica, sociológica, antropológica, arquitetónica e estética com o que havia antes, que eles achavam horrível. Agora, quando isto acontece, o que é que se faz às pessoas? Você fala, talvez, acho que é você, segregação social por desenho. É uma expressão lindíssima. Mas é uma expressão inevitável. Isto é, quando se tiram 2.000 pessoas, vá lá, eram famílias grandes, vamos falar, 400, 500, 300 famílias, mas muitas famílias, numa cidade que não era assim tão grande, a única forma de realojar as pessoas não é começar a arrendar casas, que não havia assim tantas e disponíveis. Era encontrar um espaço onde o projeto modernista misturado, que é aí a contradição do salazarismo, havia os modernistas no salazarismo, que
começar pelo António Ferro, e havia os conservadores que queriam, é uma casa portuguesa, com certeza, portanto, isto é, queriam uma arquitetura muito mais conservadora. A ideia do lar da família, que você fala a certa altura do livro. Portanto, a ideia do chamado bairro social, como aqui havia o Arco Cego, o que foi feito em muitos Monsanto, sítios, em muitos sítios, era uma ideia para encontrar uma solução onde se colocassem com melhores condições, mas já não era tanto o projeto modernista, era um projeto misturado com o conservadorismo numa arquitetura um pouco mais chã. Não sei se está de acordo comigo. Portanto, o que é curioso aqui é que, de facto, houve um grande momento de engenharia social em Coimbra, que teve coisas que correram bem, outras coisas que correram mal, mas tudo isto nasceu num projeto ideológico, que era um projeto ideológico de que a universidade devia estar imperar lá em cima e não devia mudar para lado nenhum. Rafael, eu queria ouvi-lo, ainda não o ouvimos muito. Você escreveu o livro. Sim, temos o livro, mas queria ouvir-te mais. E, no fundo, tens aqui muita coisa para comentar, não é? Já. Interessantes, coisas interessantes, de facto. Sim, E devia dar-te a palavra sem modo nenhum. E contribuir com esta ideia de que o próprio livro já interferiu na confiança das pessoas. Os próprios salatinas, ao verem-se retratados no livro, ao verem-se sob uma nova luz, sobre um novo interesse global, também não apenas de Coimbra, mas fora de Coimbra, isso tem aumentado a sua confiança de uma forma que acho que já contribuímos para alterar a própria história, não é? Porque se antes era um nome que tinha uma determinada mística, mas era uma mística muito de nichos, porque de facto a palavra desapareceu. A chibata desapareceu quase completamente e só em torno do Sousa Bastos ainda permanece em algumas pessoas que moram ali. Sousa Bastos, que é a última ruína da Alta de Coimbra, era o antigo teatro-cinema e a antiga igreja, e, portanto é um edifício com uma imensa carga histórica. Quando tu escutas esta ideia, algumas das ideias que foram aqui levantadas, é óbvio, para fazer um novo é preciso acabar com o que existia antes. Não é, mas há não é, mas na altura achava-se que era. Há formas de... O modernismo é o que é o novo e não é comum. É o novo e o incomum. Agora, o que é que tu sentes quando... E fizeste este livro e, como tu dizes, falas da tua avó e de uma memória que é uma memória viva. Tu és uma memória viva dos salatinas, não é? Há aqui várias camadas. Primeiro o higienismo é um elemento muito importante para o urbanismo. Depois há uma coisa que hoje provoca muitas discussões em termos teóricos para os arquitetos, que é modernismo e não é, porque há muitos cambiantes nessa discussão. Há muitas não queria ir por aí. Muitas coisas. Também sou arquiteto evidente. Mas para a faceta jornalística, que aquela que eu investi muito mais na escrita deste livro, de facto a ideia de sermos ambivalentes em tudo aquilo que nos afeta como pessoas, como cidadãos, acho uma ideia muito, muito importante, porque as pessoas, ao serem afastadas para estes bairros limítrofes, e eles foram para ermos, e recorda-se a memória que as pessoas têm, são pessoas com 78, 90, portanto andam por esta ordem de idades. Algumas pessoas até faleceram enquanto eu estava a escrever o livro, portanto é uma memória que está rarefeita e que vai... Fazes uma arqueologia, não é? Totalmente. Serves uma arqueologia. Sim, e as pessoas vão desaparecendo. É uma memória última. Se calhar se não existisse este livro, era uma memória que ficava... Já não era escrita. Desaparecida. E na anterior apresentação, o arquiteto José António Bandeirinha falou e descreveu uma frase. E esta frase eu acho que é incrível sobre o livro, que é aquilo que nós normalmente, e as pessoas fora de Coimbra, normalmente atribuem a Coimbra é uma memória mítica. Estudantes, boémia, e isto é uma memória autêntica. Eu gostei muito dessa frase. A outra também era autêntica. Autêntica. Mas era parcial. Mas é sempre não material, não palpável para as pessoas da cidade que estão ali. E os estudantes fugazmente vão reciclando-se, não é? Porque se antes era 5, antes de Bolonha era 5 anos, agora vão aos 3. 3 anos são pessoas novas, continuamente. Mas há pessoas da cidade. E antes da universidade, nós no século XIX, isto é muito curioso perceber quantos habitantes e qual a presença da universidade na cidade. Até ao século XIX, por ano, tínhamos entre 900 e 1000 estudantes. Era muito pouco para uma cidade. Chegámos à passagem para o século XX com 18 mil habitantes. Estamos a falar de 1/20 são estudantes, da população da cidade. Neste momento temos
já ultrapassaram 40 mil estudantes universitários. Portanto, a cidade vive da universidade. É quase metade da população urbana de Coimbra. Era o futuro que estava ali em jogo, na verdade. Sim, estas pessoas, que era o povo, estas histórias que eram o povo, por salatinas, normalmente associa-se ao povo e eram os operários, eram os cidadãos que faziam todas as funções de bastidor para os estudantes, mas Os também tinham... artesãos, os operários. Sim, tinham... Depois houve a crise industrial. Vendiam também. carvão, Pequeno latoeiros, comércio, pequena indústria. pequena indústria, os latoeiros, os marceneiros... Se me permite só um parênteses. Claro. Quando eu entrei na escola, lembro-me, nunca mais me esqueci. A professora perguntou o que é que faziam os pais. Praticamente todos os meus colegas disseram que o pai era industrial. O que era o industrial? Era a pessoa que tinha pequenos mistérios. Negócios. Portanto, o sapateiro era um industrial, o serralheiro era um algo que industrial. desapareceu entretanto, não Pois, é? mudou, mas era isso, era muita Eram os gente. pequenos industriais. Mas eram era evidente que para os próprios salatinas o desejo era que os filhos tivessem outras coisas e tivessem outras possibilidades, e se elas representam isso. A própria presença, ainda na alta, a própria presença da universidade era convidativa que as pessoas acedessem mais à cultura. Essa cidade polifuncional, a convivência, o espaço convivial, que era partilhado, apesar de não haver muito contacto cotidiano, havia pontos de contacto, havia socialização em alguns momentos. E a presença da cultura, a presença da música elevava os salatinas, que tinham essa presença da cultura. Nos bairros isso foi rarefeito, não é? Mas foram eles, nos novos bairros, sobretudo de Celas, o de Celas é mais identitário nesse aspecto, eu chamo-lhe o Pequena Alta, porque acho que é uma pequena alta. Eles levaram os seus artefactos, o São João, o portão do hospital, a águia que estava no Colégio dos Loios, levaram e foram reproduzir as suas vivências, as fogueiras, a Feira dos Lázaros, Guardar um bocadinho do passado que levaram consigo, não é? Mas para é, recriar de alguma também a sua alta. Foram recriar. Para o património material. São as práticas, são a cultura que tinham na realidade, não é? Portanto, que acaba por ser a base identitária que querem preservar e que preservam, e que eu acho que ficou preservada, se calhar mais aí do que na alta, que ficou, que permaneceu. Não tenho dúvidas nenhuma. E, portanto, acaba... que é algo hoje, Margarida, que os arquitetos e os urbanistas já veem de outra forma, não é? Que consideram Sim, também essa bagagem, não é? Sim, Quando hoje- se faz hoje- uma intervenção urbanística. Hoje em dia o património já tem outro entendimento completamente distinto, portanto já não são as coisas, e portanto a partir daí já é um conceito que é social e que tem que ser apreendido por alguém, e portanto aqui é a importância das pessoas e das comunidades que o reconhecem, hoje é o mais importante. Portanto aqui as pedras perdem valor e ganham as pessoas, e por isso também olhar para estas transformações como as pessoas que as fazem e que as vivem, e daí a necessidade de levarem o que são as suas práticas para os novos bairros. Esta memória, há pouco, Rafael, antes de começarmos a conversa, falavas de uma exposição recente na Universidade relativamente ao fato que não fazia referência à história que contaste há pouco, não é? FRA, sim. E o teu livro faz essa justiça, de facto. Eu espero que sim, e creio que sim. Essa exposição, de facto, eu não quero estar a apontar à universidade coisas que podem ser injustas, mas não há... Não, pode ser por desconhecimento, não Até é? porque tenho uma... Eram enfim, opções. estou dentro da universidade também, como estudante. mesmo Eu acho no que final. eram opções perfeitamente claras, com a convicção absoluta que estavam a fazer o que era certo. Claro. Não havia ali nenhuma maldade. Havia um conceito que nós hoje, e muito bem, achamos que foi uma pena que não tivesse sido diferente. Mas provavelmente não podia ser. Deixe-me ler um pequeno texto, se me permita. Temos tempo? um minuto. Então é só um texto de José Manuel Fernandes, no Observador, que diz: não alimento nenhuma nostalgia pelos dias da cidade pobre. Lisboa era uma cidade pobre, ainda que suficientemente rica, em comparação com a do mundo rural. Não tenho saudade dos prédios a cair, não tenho saudade da sujidade e da degradação, não nutro qualquer nostalgia pelo Timonis poeirento, não me esqueço do medo que tínhamos quando das janelas traseiras avistávamos ratazanas grandes como coelhos. O José Manuel Fernandes, Lisboa, não tem nostalgia. Mas provavelmente, se ele tivesse vivido em Coimbra, tinha a nostalgia que eu tenho.
Isto é, eu não vivia nas casas mais pobres, apesar de tudo, mas a casa era uma casa razoavelmente pobre, eu não vivia. Mas eu vi estas coisas, mas tenho uma nostalgia profunda do que isto também significava além disso. E muito obrigado por me ter recuperado uma parte da minha memória. Vamos terminar então com precisamente o início do último capítulo deste Os Salatinas, um retrato de Rafael Vieira, e que diz o seguinte: sendo natural de Coimbra, nascido, criado, formado e temperado nesta cidade à margem do Mondego, estando a par das suas idiosincrasias e do seu pulsar urbano, sinto ter propriedade para dela falar abertamente. Para já, interessa-me desmontar os mitos cristalizados sobre a cidade e que só a menorizam incompreensivelmente. Só quem a consegue odiar fervorosamente é que a consegue amar, que o diga Torga. Faz mais sentido, desde logo, para clarificação histórica. Para clarificação histórica, fica o convite para lerem os Salatinas, para os conhecerem, para os recuperarem, antes que desapareçam de vez. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado.